A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Este é o momento falando de Jesus. E hoje o Espírito Santo de Deus trouxe mais uma mensagem ao nosso coração. Na verdade, ontem já tinha tirado essa palavra e hoje se repetiu, como sinal que Deus quer falar conosco. Que o Espírito Santo possa tomar a frente de tudo quanto vou falar. Tudo que eu tenho preparado no meu coração vem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos aos agradecimentos ao nosso amigo amado, pastor Newton Pires. Agradeço pela amizade, pelo apoio, pelas orações. Também o nosso irmão Lucas Wink, que é um filho na fé, uma bênção. Tem sido bênção na minha vida também, sempre foi, sempre será. A nossa irmã Elisete também, que é mãe do meu patrão, que também mora aqui, ó, dentro do meu coração. Tem um carinho enorme. Quando ela chega lá no trabalho, tudo se ilumina, tudo fica mais gostoso, porque ela traz uma paz, ela traz algo bom da parte de Deus. A nossa irmã também, Gorete, minha irmã de sangue, que Deus abençoe, ela sempre tem acompanhado e comentado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a tua caminhada em nome de Jesus. Nossa irmã Marlete também, que é minha outra irmã do coração, irmã de sangue. Deus abençoe também, ela também tem canal, só que o canal dela é de aprender a fazer tricô. E é uma benção, eu indico, é Marlete Goulart. Também o nosso amado irmão, como eu não poderia deixar de falar, do canal Examinando as Escrituras com o nosso irmão Luiz Aquino. Ele é uma bênção, tem sido bênção na minha vida. Deus abençoe pelas orações, varão de Deus. Que o Senhor retribua 100 vezes mais tudo aquilo que você tem feito para mim e para a minha família, em nome de Jesus. Vamos à mensagem. É lá no livro de Atos 19:1. O título da mensagem é: Tinha discípulos que não conheciam o Espírito Santo. Vou falar sobre isso, e essa mensagem fala sobre isso. Será possível isso? Aqui na mensagem está falando. Vamos lá? Diz assim no livro de Atos dos Apóstolos 19, primeiro. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que vós sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falavam línguas e profetizavam. E todos eram ao todo, eram ao todo uns 12 homens. Glória a Deus. Eu vou ler até aqui. Interessante, né? Interessante como estes homens, sendo apóstolos de Cristo, não conheciam o Espírito Santo. Vou tentar explicar. O Senhor Jesus, eu não sei se ele tinha mais de 70 discípulos, mas eu já ouvi dizer que ele tinha 70 discípulos. Pode ser que cresceu ainda mais depois, mas a Bíblia relata que ele tinha 70 discípulos. E quando o pastor foi ferido, as ovelhas se dispersaram. Todos, um foi para uma parte, outro foi para outra. Então o que aconteceu? O apóstolo Paulo, que não era discípulo de Jesus,
ele teve um encontro com Jesus. Ele viu o Senhor e ficou cego. Olha a diferença. Paulo que foi e anunciou o evangelho para eles. Paulo anunciou o evangelho para eles. E eles foram batizados no batismo de João, mas não tiveram um encontro com Jesus. Depois que o Senhor ressuscitou, ele foi até os seus discípulos e ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por isso, os discípulos receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas olha que coisa mais divina. Quando você conhece o Evangelho, tem diferenciados tipo de crenças. Quantos não conhecem o Espírito Santo ainda? É época, amados, de o Espírito Santo ser glorificado também, ser anunciado. É o Espírito Santo que nos leva, o nosso clamor até o Pai. É o Espírito Santo que geme pela nossa alma diante do Pai. É o Espírito Santo que vai e ora por nós, porque nós não sabemos orar muitas vezes. Nós não sabemos expressar, nós não sabemos alcançar o coração de Deus. Mas, olha aí, ó, o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar, para nos fazer conhecer o Senhor. Foi através do Espírito Santo que eu tive aquela visão, que eu vi o Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Quando nós vemos o Senhor Jesus, esse amor não sai de dentro de nós. Quantas vezes eu desisti de servir a Deus por tão poucas coisas, mas agora eu teria motivo, muitos motivos, amados, para chutar o balde, para ir para o mundão, para fazer muitas coisas erradas. Mas como eu vou desistir quando eu olhei aqueles olhos tão puros, aqueles olhos tão meigos olhando para mim dizendo: este amor que tu estás sentindo, ele me fez eu sentir tanto amor que é impossível um ser humano natural ter, amados. Ele disse: esse amor que tu estás sentindo aí é o amor que eu tenho por cada um dos meus filhos. Mas preste atenção, dos meus filhos, aqueles que aceitam a Ele, aqueles que crêem na sua existência. E se você não teve nenhuma experiência com Ele, peça ao Espírito Santo para te mostrar. Peça ao Espírito Santo para levar a comunhão tua diante do Pai. É assim que eu conheci o Senhor. Eu tinha desejo de saber como era Ele. Eu senti o desejo de conhecer melhor o Senhor. Então foram muitas experiências. E ainda eu quero ter muitas experiências com o Senhor, para mim poder amar o Senhor mais do que tudo. É Ele que é o único, é Ele que é o perfeito, é Ele que tem o poder para tirar toda a dor do nosso coração. Ai de mim se não fosse Jesus, querido. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo, eu não suportaria tanta provação. Mas é o Espírito Santo está me levando nos braços. É o Espírito Santo, é Jesus que está me ajudando a subir os degrauzinhos da fé, amados. Não, só Deus sabe o que seria de mim, da minha casa, dos meus filhos, da minha família. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
Ai de mim, ai da minha família, ai dos meus filhos, ai mesmo da minha casa, ai do povo, se não crê em Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas você tem que crer, você tem que se humilhar, você tem que reconhecer os teus pecados. Aquele que confessa os seus pecados e deixa alcançará a misericórdia. A palavra do Senhor diz assim, que aonde superabundou o pecado, ali superabundou a graça. O Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Amados, queira Deus que você, que eu, alcance graça diante de Deus para receber perdão, porque muitas vezes nós pecamos sem medida, nós pisamos na bola com o Senhor. Só o Senhor para ter tanto amor. Olha o que o povo de Israel fez para Jesus, para o Senhor. Ele adorou outros deuses, ele se afastou de Deus. Eles fizeram sacrifícios, eles sacrificaram os próprios filhos, deram os próprios filhos em sacrifício a deuses estranhos. E depois o Senhor perdoou. O Senhor tirou do cativeiro, o Senhor se arrependeu do mal que tinha vindo sobre eles por causa do pecado deles. E o Senhor teve misericórdia de nós, enviou o Senhor Jesus para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Essa é a promessa, que o Senhor foi e enviaria o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, procura conhecer, que é Ele que vai te levar até o Senhor Jesus. Eu já ouvi muitas pessoas falar que não acreditam no Espírito Santo. Eu nem quero muita conversa com pessoas assim, mas são ensinadas por pessoas que estão totalmente erradas. Que o Senhor tenha misericórdia. Porque eu também já fui enganado por religiões, amados. Fui enganada e o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor abriu os meus olhos, o meu coração. O Senhor tem me ensinado muitas coisas. E o que eu ensino, o que eu aprendo, eu ensino. E se você quiser aprender, continue acompanhando o canal. Curta, compartilhe, se inscreva. Dê um like, comente, porque é importante para o crescimento da obra do Senhor. Amém? Vamos ao momento da oração. Amado Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por ter falado conosco, muito obrigado por ter ministrado. Sim, meu Pai, Tu ministrou, Espírito Santo. E tenho certeza que essa palavra também falou comigo e vai falar ainda futuramente, Pai. Quantas vezes o Senhor tem me impulsionado a pregar, a falar, e quando passa-se tempo eu vou escutar, era comigo mesmo, aquele momento que eu estava precisando ouvir aquela mensagem, Pai. Porque não é és Tu, Espírito Santo, que ministra na minha boca. Entra nesta casa, entra nesse coração, ministra, Pai, ministra a fé, ministra a coragem, a ousadia do Teu Espírito, usa os Teus servos, usa, Senhor, a cada um segundo a Tua vontade, Pai, mostra visões dos céus, mostra a Tua glória, Senhor, aquele que quer, aquele que tem sede, Senhor, a Tua palavra diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba, sim, Senhor, aquele que vir até Ti, Pai, sacia, alimenta e confirma a vitória e cura, Pai. Aquele que está com enfermidade vai curando, vai libertando e vai salvando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.